A equipe Mercedes é o time que mais tem sofrido com os novos regulamentos da Fórmula 1 nesse ano de 2022. E inclusive tem tido um desempenho abaixo da média quando comparado às últimas temporadas da categoria. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que tanto Lewis Hamilton quanto George Russell, na verdade, não deram tudo em todos os GPs desse ano até agora. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo, explicar um pouco melhor o que isso quer dizer e como isso pode afetar o Campeonato Mundial de 2022 nesse ano. Enfim, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a equipe Mercedes, com toda certeza, é o time que mais tem sofrido com esses novos regulamentos. É claro que tem outros times que estão mais para trás do grid que também têm sofrido muito, mas quando comparado ao domínio que ela tinha nos últimos anos da Fórmula 1, dá para perceber o déficit que ela tem por conta dos novos carros aí da categoria. Carros com menos pressão aerodinâmica advinda das asas e principalmente uma pressão que vem da parte do assoalho do carro, do efeito solo. Situação essa que fez com que a Mercedes sofresse muito com seu novo conceito Zero Side Pods, que piorou tudo dentro da equipe. Entretanto, a equipe alemã, como nós sabemos, não desiste nunca e já colocou seus dois pilotos na intenção de encontrar quais situações fazem com que o W13 sofra tanto, principalmente com o fenômeno do porpoising. E inclusive em algumas entrevistas, Lewis Hamilton admitiu isso. Ele disse sim que seu carro muitas vezes não estava tão veloz quanto poderia, na intenção de utilizar essas sessões de corridas, sessões de treinos e de qualificações para que eles pudessem entender qual parte do carro pode ser modificada para que haja ali um aumento de desempenho no W13. E o próprio piloto inglês e veterano na Mercedes também admitiu que George Russell sofreu com essa mesma situação. Sendo assim, não colocaram todo o desempenho do W13 na maioria das corridas do ano de 2022. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes que eu utilizei e que são fontes muito confiáveis já estão aqui embaixo na descrição, mas antes eu queria convidar você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo. O seu joinha faz toda a diferença e faz esse canal andar, me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores e além disso é completamente de graça. Outra coisa, se você não conhecia esse canal ou então nunca pensou em se inscrever, não esquece, ajuda esse canal a crescer também e assim você não perde mais vídeos, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre essa equipe que tanto sofre nesse ano de 2022. Na verdade, a gente sabe que desde o GP de Barcelona de Fórmula 1, a Mercedes conseguiu encontrar alguma forma de minimizar esse efeito aerodinâmico das quicadas, principalmente em curvas de altíssima velocidade e também ao final das retas, com algumas atualizações que ela levou para o W13. Claro que no GP de Mônaco de Fórmula 1 ela voltou a sentir esses problemas, mas muito provavelmente são causados, nesse caso, por conta das pistas ali, da pista melhor dizendo, extremamente sinuosa, o que fez a Mercedes utilizar ali uma regulagem de carro com mais pressão aerodinâmica, consequentemente acabou também aumentando o porpoising naquele traçado específico. Mas ainda assim nós percebemos que o carro da Mercedes está um pouco mais fácil de ser guiado e inclusive não tinha tanta dificuldades com porpoising nas partes sinuosas, apenas principalmente ao final das retas e em curvas que não necessitavam tanto assim de pressão aerodinâmica, no caso de Mônaco especificamente. Então, logo após o GP de Barcelona de Fórmula 1, Lewis Hamilton deu uma entrevista falando sobre essas melhorias no carro da Mercedes e disse basicamente que definitivamente ela conseguiu diminuir um pouco mais esse problema de porpoising utilizando essas novas soluções que foram aplicadas através das atualizações no W13. Fizemos um monte de melhorias no carro, o ritmo de corrida está muito melhor e o carro responde muito bem na corrida. Só temos algumas melhorias para fazer na classificação. Claro que essa entrevista extremamente satisfeito com o carro da Mercedes foi logo após o GP de Barcelona e não após o GP de Mônaco, onde houve muita reclamação de Hamilton, muita reclamação de George Russell também. Mas como eu já disse, provavelmente o que aconteceu em Mônaco deve apenas ficar em Mônaco e não nos próximos GPs, senão realmente o problema retornou à Mercedes, mas isso a gente vai precisar averiguar aí com principalmente aí o próximo GP, que é o do Azerbaijão.
Mas Hamilton continuou falando sobre isso logo após o GP de Barcelona. E ele disse basicamente que George Russell experimentou durante a corrida uma inovação no carro da Mercedes. Testou uma nova atualização, que só pôde ser aplicada no regime de parque fechado no caso de George Russell. Provavelmente algo relacionado à asa dianteira ou um ajuste ali que é realmente permitido pelo regime de parque fechado. Situação essa que não poderia ser feita no caso de Lewis Hamilton nessa questão aí, nesse GP de Barcelona. Nossos carros estavam um pouco diferentes. Nós experimentamos algo novo no carro de George Russell, que acabou sendo a melhor forma de ir na classificação. Então talvez na próxima corrida eu possa usar também. E Hamilton finalizou a entrevista falando basicamente sobre esse GP de Mônaco que aconteceu no último fim de semana. E naquela época mesmo ele já não estava tão satisfeito, vamos dizer assim, com as condições da Mercedes para aquele circuito específico. Ele já não levava tantas expectativas, porque como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, a Mercedes historicamente não é tão boa assim no Principado da Fórmula 1. Mas ainda assim, esses resultados que aconteceram em Barcelona nos mostram que a Mercedes, pelo menos naquele GP, se encontrava no caminho certo. E provavelmente em outros circuitos que sejam mais normais, vamos dizer assim, na Fórmula 1, ela volte a um ritmo interessante e mais próximo de Ferrari e Red Bull, como por exemplo nesse circuito aí do Baku de Fórmula 1. Mas ainda assim, essa tendência de dois pilotos da mesma equipe utilizarem acertos diferentes em seu carro realmente é algo que tem acontecido muito nesse ano, mas principalmente com a equipe Mercedes. Nós vemos frequentemente Lewis Hamilton e George Russell com carros que se encontram em situações completamente diferentes. E isso tudo não apenas porque o estilo de guiada dos dois é diferente, mas também por conta da tentativa de encontrar quais soluções são melhores para o W13 em cada situação específica. E segundo Ross Brown, que é um antigo chefe de equipe da Fórmula 1, um dos melhores da Ferrari e também trabalhou por muito tempo com o próprio Lewis Hamilton, aparentemente Hamilton talvez tenha sacrificado alguns GPs nesse início de temporada na intenção de encontrar com uma forma mais eficaz os problemas do W13. Nas primeiras corridas ele procurou soluções e ao fazê-lo ia e voltava com diferentes configurações do carro, tentando encontrar soluções. Ele provavelmente sacrificou corridas para tentar obter as informações e dados que a equipe pode usar para resolver o problema. Esse é o feedback que recebo da equipe. Enquanto George está seguindo um caminho mais convencional, Lewis está tentando resolver problemas. É por isso que acho que as pessoas que dizem que George superou na classificação e na corrida nos eventos não vê o quadro geral. E para falar a verdade, esse entendimento de Ross Brown faz todo sentido. A gente viu o Lewis Hamilton em algumas corridas utilizando alguns sensores em seu carro que inclusive eram mais pesados, na intenção de identificar quais problemas o W13 tinha através de dados colhidos ali na hora da prova. Poucos pilotos fazem isso e aparentemente, apesar de George Russell ter feito algumas alterações em seu carro no GP de Barcelona durante o GP, me parece que ele tem feito isso muito menos do que Lewis Hamilton, já que o piloto veterano da Mercedes tem tido como maior objetivo alcançar alguma forma de solucionar o problema do porpoising o mais rápido possível nesse ano, enquanto George Russell, como o próprio Ross Brown já disse, segundo as suas fontes ali dentro da Mercedes, tem seguido um caminho um pouco mais convencional e tido um carro mais preparado para cada corrida. Mas independente de qual seja a posição da Mercedes nesse momento, Ross Brown continua acreditando na possibilidade de Lewis Hamilton talvez vencer corridas. Ele diz que o piloto inglês e veterano da Mercedes continua extremamente motivado na intenção de batalhar pelo título mundial, seja nesse ano ou no próximo, e que o principal objetivo de Lewis Hamilton é sim atingir o 8º título o mais rápido possível dentro da Fórmula 1. E segundo George Russell, aparentemente a Mercedes pode começar a batalhar por vitórias muito brevemente, em 3 ou 4 corridas. O antigo piloto da Williams disse basicamente depois do GP de Barcelona que acreditava que em 3 ou 4 corridas a Mercedes estaria mais próxima ali de Ferrari e Red Bull e na condição de disputar por vitórias e talvez até mesmo pelo campeonato mundial.
Segundo Russell, a capacidade da equipe em resolver problemas e se unir em situações adversas é a melhor da Fórmula 1 atual. E ele acredita que nesse momento, com as novas atualizações que eles encontraram em Barcelona e que solucionaram e muito alguns problemas do W13, eles seriam capazes sim de disputar por vitórias em 3 ou 4 corridas. Ou seja, após o GP de Mônaco, seriam 2 ou 3 corridas. Me parece apenas aí uma questão de tempo, pelo menos segundo George Russell, para que eles comecem a disputar um pouco mais com Leclerc e Verstappen. Acredito que a Mercedes é a melhor do ramo, e se alguém pode resolver esses problemas e trazer o desempenho de volta, somos nós como equipe. Ver como a equipe se uniu nesses momentos difíceis e foi capaz de encontrar essa solução é uma conquista por si só. Mas agora acredito que realmente podemos começar a tirar muito desempenho deste carro. E por fim, como eu já disse, após o GP de Barcelona, George Russell acreditava que a Mercedes poderia sim acabar segurando, ou melhor dizendo, batalhando por vitórias com o Red Bull e também a Ferrari em 3 ou 4 GPs. Me parece aí que a data de validade para essa frase de George Russell vai ser em 2 ou 3 GPs a partir de agora, logo após o GP de Mônaco. Mas pode sim ser uma questão animadora para quem realmente torce para a Mercedes conseguir conquistar ou pelo menos batalhar pelo Campeonato Mundial de Pilotos e de Construtores nesse ano. Acho que ainda serão umas boas 3 ou 4 corridas antes de começarmos a competir de verdade no mesmo nível que eles. Mas definitivamente estamos mais um pouco nesse bolo. Agora, que Hamilton realmente acabou tendo um carro pior ali por conta de tentativas de acerto, por conta de colocar sensores no seu carro, que George Russell também experimentou disso e acabou que a Mercedes tirou bons frutos disso tudo, trazendo atualizações para o W13, isso a gente já sabe. Mas será mesmo que a equipe alemã, os Flashes de Prata, vão conseguir vencer esse campeonato ou pelo menos até o fim de 2022 alcançar Ferrari e Red Bull na tentativa por vitórias aí nesse ano de 2022? Será mesmo que isso é possível? Você acredita que eles vão ter capacidade para isso ou não? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e o porquê você acha que Hamilton e Russell poderão ou não vencer corridas no decorrer desse ano. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. É como eu sempre digo, a possibilidade da Mercedes vencer GPs nesse ano de 2022 ou em qualquer ano no decorrer aí da Fórmula 1, ela existe. Isso é sem sombra de dúvidas. Isso porque a equipe realmente consegue se reerguer o mais rápido possível na categoria. A gente percebe isso com toda certeza. Ela é a equipe que tem mais capacidade nesse sentido. Agora, falar que ela vai disputar o título mundial, eu já acho mais difícil, mais improvável que isso venha a acontecer, por conta desses problemas no W13 e também porque ela se encontra nesse momento muito distante das líderes ali pelo título. Claro que agora nós temos Sérgio Pérez, de certa forma, tomando alguns pontos de Max Verstappen e Charles Leclerc. Nós temos em outras situações batalhas ali entre Leclerc e Verstappen que também atrapalham aí o restante, esse distanciamento do restante do grid da Fórmula 1. Mas ainda assim não acredito que seja tão simples colocar Hamilton ou Russell na disputa pelo título mundial de pilotos ou até mesmo de construtores nesse momento. Então, a não ser que a Mercedes tenha um salto de desempenho quase impossível nesse ano, eu acho muito difícil ela batalhar pelo campeonato. Mas por vitórias, eu acho que é sim uma realidade que pode acabar acontecendo em algum momento desse ano de 2022. Mas se for para acontecer, eu concordo com o George Russell. Vai acontecer em pelo menos 2 ou 3 corridas. Isso se não for mais GPs aí para frente. Eu sei que muita gente vai dizer, mas enquanto a Mercedes evolui, Ferrari e Red Bull também poderão evoluir. Isso é verdade, faz sentido. Mas você não pode deixar de considerar o conceito aerodinâmico de Zero Side Pods, que é inovador. E se a Mercedes conseguir solucionar os problemas que ela encontra derivados desse conceito, é bem provável que ela venha assim a incomodar um pouco mais Ferrari e Red Bull e tenha um motivo maior para aumentar seu desempenho de forma cavalar nos próximos GPs.
Claro que essa é a minha opinião, como eu sempre digo, comenta aqui embaixo a sua também. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu joinha faz toda a diferença, como eu já disse no início aí do vídeo. E também, se você é um novato aqui no canal, é um novato na Hora do Piloto, ainda não conhecia os meus vídeos, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para o YouTube te avisar quando eu tiver vídeo novo aqui na plataforma. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!